Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está encaminhando já para os últimos blocos do nosso módulo 6, que é Direitos Sociais. Então, antes da gente partir para esse bloco 14, que a gente vai trabalhar o direito ao trabalho como direito social e alguns direitos sociais dos trabalhadores, a gente vai fazer um pequeno resgate para a gente compreender passo a passo que traçamos até a gente chegar aqui. Então, numa primeira parte do módulo, nos 6 primeiros blocos, a gente analisou o contexto de surgimento dos direitos sociais, principalmente pela atuação bastante marcante, bastante influente de movimentos sociais, de movimentos de trabalhadores naquele contexto do início do século XX, como um grupo de pressão que atuou no sentido de buscar a implementação de direitos sociais não só para esses trabalhadores, nesse contexto de crescimento industrial, de evolução industrial nesse sentido, mas também a todos os indivíduos de uma maneira geral no contexto do Estado, tendo em vista a crescente demanda de movimentos sociais pela implementação de direitos concretos nas esferas individuais que possibilitariam, então, a partir dessa implementação de direitos, a participação política. A ideia da gente ter analisado esse contexto de surgimento foi para, a partir daí, a gente começar a entender no contexto brasileiro como que os direitos sociais eles eram trabalhados nas constituições anteriores, como que eles são trabalhados na Constituição da República de 1988. A partir dessa análise histórica, a gente então traçou alguns panoramas mais conceituais e mais teóricos relacionados aos direitos sociais, principalmente por meio da análise, por exemplo, da ideia da reserva do possível, do princípio da dignidade humana como fio condutor da interpretação dos direitos sociais nos casos concretos, além da ideia da garantia de mínimo existencial e de garantia de patamares mínimos de direitos sociais nos casos concretos, para que os indivíduos possam, então, ter condições materiais de se desenvolverem, inclusive de participarem politicamente na formação do governo, do Estado, a partir dessa garantia de direitos mínimos que são os direitos sociais. Então, a ideia da gente ter trabalhado, por exemplo, depois disso, alguns direitos sociais nos casos concretos, por exemplo, como direito à saúde, à educação, a gente ter trabalhado direito ao lazer, desporto, proteção à maternidade, infância e juventude, a ideia da gente ter trabalhado esses direitos sociais de uma maneira progressiva até a gente chegar nesse momento, então está relacionado à forma como a gente deve pensar o direito social, que é sempre partir de uma análise bem teórica a respeito dos direitos sociais, conjugada com o entendimento, com a compreensão de que o princípio da dignidade humana ele deve permear, ele deve servir como base para a gente interpretar todos os direitos sociais nos casos concretos, inclusive com relação à atuação do Estado, a possibilidade de exigibilidade de direitos sociais por meio do Poder Judiciário. Então, a ideia é a gente analisar os direitos sociais nesse sentido, para que a gente pudesse, então, a partir de ter analisado esses direitos sociais, os principais, né, essencialmente, tendo em vista que os direitos sociais eles têm uma dimensão bastante ampla de atuação. Então, a ideia era a gente ter analisado esses direitos sociais até aqui, nesse sentido material, principalmente com base no princípio da dignidade da pessoa humana. A partir de agora, então, a gente vai tratar de alguns direitos sociais mais específicos, que vão ser os direitos sociais relacionados aos trabalhadores, seja no sentido de proteção individual dos trabalhadores, de proteção coletiva dos trabalhadores, ou até mesmo de proteção do trabalho e do próprio salário dos trabalhadores, que vai ter uma abordagem um pouco diferente, então, ao contrário do que a gente vinha fazendo até agora com relação aos outros direitos sociais, tendo em vista, inclusive, a especificidade, né, da questão do direito do trabalho, dos direitos dos trabalhadores, que além de serem direitos sociais considerados, então, sendo esse o nosso foco de análise aqui, ou seja, a análise desses direitos sociais sob a lente da Constituição, esses direitos sociais eles vão ser mais trabalhados, mais especificamente, em disciplinas mais relacionadas ao direito do trabalho, ao direito do processo do trabalho, que vão tratar os direitos dos trabalhadores de uma maneira mais específica. Então, como a ideia do nosso curso aqui é um curso de formação prática em direitos humanos, a gente vai trabalhar os direitos sociais dos trabalhadores, seja de proteção individual ou coletiva, a partir da perspectiva constitucional que nos é dada para poder trabalhar em cima dos direitos dos trabalhadores. Então, nesse bloco, a gente vai ver então a ideia central do direito do trabalho, do direito ao trabalho, aliás, para depois disso a gente analisar alguns direitos sociais dos trabalhadores mais especificamente, de maneira mais individualizada, fazendo as relações que a gente tem feito até então
com os outros direitos sociais, como direito à saúde, direito à educação, direito a uma garantia de um mínimo existencial, para a gente poder trabalhar esses direitos dos trabalhadores nessa ótica, no mesmo sentido que a gente vem construindo até agora. No próximo bloco, então, a gente vai analisar nessa mesma ótica, sobre essa mesma lente, os direitos relacionados à liberdade sindical, ou seja, a liberdade de associação profissional ou sindical, e também a ideia do direito de greve, também nesse mesmo conjunto de interpretação da Constituição de um modo geral, sempre com base no princípio da dignidade humana e das ideias que são relacionadas à implementação dos direitos sociais, como a gente já trabalhou lá no contexto de surgimento dos direitos sociais. Então, passando mais especificamente para o tema desse bloco, que nessa primeira parte vai ser o direito ao trabalho, a gente viu, alguns blocos atrás, quando a gente tratou da ordem social e da seguridade social, que o trabalho ele é um princípio no qual se funda, ou seja, ele serve de base para a construção da ordem social, que vai ter então como objetivos, a partir desse princípio do trabalho, ter como objetivos então alcançar um estado de bem-estar social e de justiça social. Então, o trabalho ele é considerado uma prioridade nesse contexto de uma ordem social, ele vai servir como meio, inclusive, de desenvolvimento econômico e financeiro, principalmente dos indivíduos inseridos nesse contexto brasileiro do nosso, a partir da garantia desses direitos sociais dos trabalhadores. Então, a ideia de trabalhar os direitos sociais dos trabalhadores, por último, ela está relacionada à própria construção do nosso modo como a gente vem fazendo, no sentido de interpretar os direitos dos trabalhadores em conjunto com os demais direitos sociais previstos na Constituição. Então, a gente já pode ver o que traz o artigo 7º da Constituição, que vai trabalhar essa questão mais especificamente, que vai ter o seguinte texto: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Antes da gente passar para a análise de algum desses direitos e relacioná-los aos demais direitos sociais, é importante a gente entender que os direitos do trabalhador eles não são simplesmente aqueles, ou somente aqueles que estão previstos nos incisos ali abaixo do artigo 7º, mas também eles são aqueles que vão visar garantir ao trabalhador melhores condições sociais, como está expressamente trazido no artigo 7º da Constituição. Então, o direito que visar a melhoria de condição social do trabalhador, ele pode ser considerado um direito social do trabalhador nesse sentido. Então, é interessante a gente analisar, sob a perspectiva do contexto de surgimento dos direitos sociais e da importância dos movimentos de trabalhadores no surgimento desse contexto, no surgimento desses direitos sociais, na implementação desses direitos sociais, como que essas duas frentes se relacionam, além da gente poder relacionar então os direitos do trabalhador, previstos na Constituição, com os demais direitos fundamentais e direitos sociais. Então, a ideia do direito ao trabalho, da forma que ela é prevista na Constituição, trabalhada tanto no artigo 7º, que vai trazer os direitos fundamentais dos trabalhadores, além do artigo 193, que traz o trabalho como primado da ordem social, é a gente sempre levar em consideração, então, a possibilidade de que os trabalhadores, eles trouxeram a partir da movimentação social do início do século XX. Então, passando então para a análise mais específica de alguns direitos dos trabalhadores, conforme previsto no artigo 7º da Constituição, a gente tem uma divisão que é trabalhada pelo professor Bernardo Gonçalves Fernandes, que está relacionado a alguns grupos, né, de proteção que os direitos dos trabalhadores vão trazer. Então, o professor trabalha que o primeiro grupo estaria relacionado à proteção e à segurança da garantia de emprego, enquanto um outro grupo ele estaria mais relacionado à proteção ao salário do trabalhador. Então, a gente vamos fazer uma leitura rápida aqui do artigo 7º da Constituição, para a gente entender como que esses direitos estão situados. Então, nesse primeiro bloco, que está relacionado à proteção e segurança da garantia de emprego, a gente tem 4 principais direitos dos trabalhadores, que são a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, a indenização compensatória no caso de demissão, o seguro-desemprego no caso de desemprego involuntário, ou seja, aquele que o trabalhador ele é demitido do seu emprego, e o FGTS, que é a garantia, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que vai estar relacionado então a essa proteção do emprego, a garantia do emprego, ou seja, a partir do momento que eu não consigo, por exemplo, proteger o trabalhador de uma demissão do empregador, eu vou poder possibilitar a ele então que ele acesse esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que vai auxiliar nesse processo de saída de um emprego e a busca por um emprego novo. Então,
esses seriam os principais direitos que estão relacionados à proteção e segurança da garantia do emprego, enquanto que os direitos que estão relacionados à proteção ao salário do trabalhador, nesse outro bloco, eles seriam os direitos que vão, por exemplo, estar relacionados à renda mensal do trabalhador paga pelo empregador. Nesse sentido, então, os principais direitos que poderiam ser considerados nesse bloco seriam o direito a um salário mínimo, que vise atender as necessidades básicas individuais dos indivíduos, ou seja, a ideia de um salário mínimo está ligada à garantia de mínimo existencial, que também, por sua vez, também está ligado à ideia do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ela vai se relacionar, então, a busca por garantir que esse indivíduo, ao receber esse salário mínimo, ele tenha condições de acessar e de que seja possível que ele concretize direitos sociais básicos também, como direito à saúde, à educação, à alimentação, até mesmo o lazer, a cultura e outros. Além de tudo, que seja possível esse indivíduo acessar, então, um direito à moradia, que seja possível ele concretizar esse direito, no caso concreto, a partir dessa garantia de um salário mínimo. Ou seja, a gente vê, então, que o principal direito do trabalhador com relação a essa proteção do salário, que é o salário mínimo, ele está relacionado a gente já consegue ver, ele está relacionado com os demais direitos sociais e a sua aplicação nos casos concretos. Além disso, a gente tem alguns outros direitos nesse bloco, que seriam o 13º, a questão da irredutibilidade do salário, a questão da proteção do salário no sentido de que deve ser realizado um reajuste do salário do trabalhador para que o salário dele não fique desvalorizado frente às variações da moeda, a correção da moeda, até mesmo a questão de inflação e as taxas de juros, de modo que o salário do trabalhador ele seja sempre respeitado e analisado de acordo com o contexto em que ele vai ser pago. Por exemplo, um salário de valor X em um ano, talvez no ano seguinte ele seja muito mais desvalorizado em relação a, por exemplo, a compra de produtos e a própria utilização do dinheiro pelo trabalhador, o que de maneira direta, inclusive indireta também, ela violaria alguns outros princípios, por exemplo, de garantia de um mínimo existencial, tendo em vista que a falta de correção do trabalho ela pode trazer esses prejuízos ao trabalhador, a correção do salário ela pode trazer esses prejuízos ao trabalhador, de modo que possa inviabilizar o acesso a direitos básicos pelo trabalhador e pela sua família. Além disso, algumas outras questões interessantes com relação a esse primeiro bloco seria a remuneração maior de um trabalhador noturno com relação a um trabalhador que trabalha em período diurno, e até mesmo a existência e a necessidade de que sejam pagos adicionais ao salário do trabalhador que tenham por base a realização de atividades que sejam extraordinárias, tais como as atividades penosas, insalubres ou até mesmo as atividades perigosas. Então, a ideia é garantir que o trabalhador que realiza esse tipo de atividade, ele tenha acesso a um percentual a mais no seu salário em relação do risco que ele corre durante o exercício dessa atividade. Além disso, algumas outras questões que vão visar, alguns outros direitos que vão visar a proteção do trabalhador em si, enquanto pessoa. A ideia desses direitos, principalmente, vai ser a existência e a exigência de que sejam garantidos aos trabalhadores, por exemplo, materiais mínimos de saúde, de segurança, de higiene e inclusive o respeito às normas de segurança que, nesse conjunto, eles vão visar a redução de riscos inerentes ao trabalho. Então, a ideia é que sejam garantidos materiais, produtos, inclusive equipamentos, que vão buscar a eliminação, ou no caso de impossibilidade de eliminação, a redução de riscos de acidente, de lesões e de danos que sejam causados ao trabalhador em decorrência do próprio trabalho exercido. Então, além da proteção com relação ao salário, no sentido de que, ao exercer atividades mais perigosas, por exemplo, insalubres, o trabalhador ele tem um direito a um percentual a mais no seu salário, ele também vai ter o direito a ter acesso a materiais, equipamentos e produtos básicos de segurança, saúde, higiene, para compensar, inclusive, o exercício dessa atividade que seja mais perigosa. Então, no mesmo sentido, inclusive relacionando já a ideia do direito de proteção do trabalhador com a proteção à infância e à juventude, a gente tem então nesse bloco de direitos de proteção do trabalhador que vai estar relacionado à proteção de crianças e adolescentes no sentido de que o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ele deve ser proibido para aqueles que forem menores de 18 anos, assim como é proibido o exercício do trabalho por aqueles que forem menores de 16 anos, salvo nos casos de menores aprendizes, desde que sejam a partir dos 14 anos. Então, a gente consegue analisar, então, já em conjunto com os outros direitos sociais, com outras proteções fundamentais, a ideia do direito ao trabalho, por exemplo, não só com questão à saúde, por meio da
direito à saúde por meio do fornecimento de medicamentos, também com relação à proteção à infância e à juventude por meio da vedação do trabalho noturno por menor de 18 anos ou até mesmo da realização de atividades insalubres ou perigosas por menores de 18 anos, assim como é vedado o trabalho para menores de 16 anos, salvo nos casos de menores aprendizes a partir dos 14 anos. Então, a gente consegue relacionar bem a ideia dos direitos do trabalhador com demais direitos sociais previstos ao longo da Constituição. Um outro bloco de direitos fundamentais do trabalhador ele está relacionado a proteger ou a cuidar do repouso do trabalhador, que vão ser entre os principais direitos nesse bloco de direitos, eles estão relacionados, por exemplo, ao repouso remunerado, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, a licença gestante, a gente consegue relacionar, por exemplo, a proteção à maternidade e à infância com o direito do trabalhador, nesse sentido de que, devido à licença à gestante, sem prejuízo de remuneração e sem prejuízo do próprio emprego, ou seja, no sentido de que ela não deve ser demitida nesse período de licença, que deve ter a duração de 120 dias, então, teoricamente. Então, a ideia é a gente relacionar esses direitos do trabalhador com os demais direitos sociais. Inclusive, a gente pode ver como o direito social do trabalhador, nesse mesmo bloco de direitos fundamentais que estão relacionados ao repouso do trabalhador, a ideia de que sejam garantidos aos trabalhadores férias anuais remuneradas, além do pagamento de 1/3 de férias. Ou seja, é a partir dessa ideia que a gente pode relacionar o direito do repouso semanal remunerado, além do direito das férias anuais remuneradas, mais 1/3 de férias, com a concretização dos direitos que estão previstos ali na Constituição por volta dos artigos 217, que, por exemplo, o direito ao desporto, além do direito à cultura e do direito à saúde, ao lazer. Então, a gente pode relacionar que esse bloco de direitos dos trabalhadores que estão relacionados ao repouso do trabalhador, eles vão se relacionar diretamente com o exercício de atividades, por exemplo, de práticas esportivas, que está relacionado ao direito ao desporto, ou exercício de atividades culturais, de lazer, que vão estar relacionados a esses demais direitos sociais, que devem, então, ser garantidos aos trabalhadores, inclusive, não só individualmente considerados, mas também com relação à lógica trabalhista, que deve juntar essas duas ideias centrais, né, esses dois direitos fundamentais sociais, no sentido de que seja garantido, inclusive, ao trabalhador, que ele possa ter acesso, mediante um descanso, o repouso semanal remunerado, que ele possa ter acesso a meios de concretizar esses demais direitos, como os direitos de cultura e de desporto e de lazer. Então, a ideia desse principal bloco, desse bloco central de proteção do repouso do trabalhador, ela também se relaciona com o direito à aposentadoria, tipo assim, que seria a ideia de, após um período de trabalho, ou seja, após o avançar da idade, o trabalhador ele tem acesso à aposentadoria, que vai estar ligado, por exemplo, aos direitos relacionados à Seguridade Social e, mais especificamente, à Previdência Social, além de se relacionar aos direitos de proteção aos idosos. Ou seja, com o avançar da idade, o trabalhador ele adquire esse direito de se aposentar, que vai estar relacionado, então, com esses dois direitos sociais que eu mencionei, que são a Previdência Social e, por exemplo, a proteção ao idoso no contexto brasileiro. Então, essas seriam as principais ideias que a gente pode trabalhar dos direitos sociais previstos no artigo 7º, que são os direitos do trabalhador, dos trabalhadores, com o que a gente tem visto até agora, que a gente está tratando, então, dos direitos sociais de uma maneira geral, ou seja, numa interpretação conjunta desses direitos com os demais direitos sociais previstos na Constituição. Então, a ideia do curso aqui, que está sendo organizado pelo CEDIM, pela Fundação Konrad Adenauer, é a gente trabalhar, então, os direitos humanos. Então, nesse bloco que a gente trabalha os direitos sociais, é interessante a gente pensar nessa perspectiva de que os direitos sociais dos trabalhadores eles estão relacionados aos demais direitos fundamentais e aos demais direitos sociais, não podendo somente ser analisado de uma maneira isolada, ou seja, a gente pegar o capítulo que trata dos direitos sociais e analisar simplesmente o artigo 7º, que vai tratar dos direitos dos trabalhadores, o que não seria tão interessante a gente fazer nesse momento, tendo em vista que a análise desses direitos nos casos concretos de maneira mais específica, ela fica relacionada, ela fica mais limitada à questão das disciplinas relacionadas ao direito do trabalho. Então, a ideia central desse bloco, que vai ser um pouquinho mais curto, é a gente compreender que esses direitos trabalhistas, esses direitos dos trabalhadores enquanto direitos sociais fundamentais, eles devem ser interpretados em conjunto com os demais direitos sociais e com os demais direitos fundamentais. Nesse sentido, é interessante a gente mencionar, sem entrar na polêmica da reforma trabalhista que ocorreu nos últimos anos, a gente analisar como que, por exemplo, alguns dispositivos eles podem
a gente considerando então a relação dos direitos sociais com relação aos direitos do trabalho, aos direitos do trabalhador, como que pode haver um conflito, por exemplo, de uma previsão legal da consolidação das leis trabalhistas que seja desrespeitosa ou que ofenda, então, alguns princípios constitucionais, alguns preceitos constitucionais, principalmente aqueles trabalhados ao longo de toda a Constituição, que deve ser interpretada como um conjunto de normas que vai visar, nesse sentido, então, dos direitos sociais, a concretização de direitos que vão, então, possibilitar aos trabalhadores que tenham acesso aos demais direitos. Nesse sentido, então, a gente, em vez de analisar os direitos sociais em grupo, isoladamente, né, é interessante a gente considerar esses direitos sociais dentro de um bloco de direitos sociais, esses direitos dos trabalhadores dentro de um bloco de direitos sociais e dentro de um bloco de direitos fundamentais, de modo que a análise da reforma trabalhista, por exemplo, a partir dessa lente de análise, a partir dessa perspectiva, ela vai se dar no sentido de que a gente pode, a partir de então, analisar como que alguns dispositivos que foram alterados, introduzidos, ou como que alguns dispositivos que foram removidos, eles vão estar se relacionando então com o exercício, com a implementação dos demais direitos sociais, e como que eles vão estar se relacionando com a certa violação ou não de direitos constitucionais previstos. Então, essa seria a ideia central desse bloco, para a gente só pensar, então, a partir do que a gente tem construído até aqui, como interpretar os direitos do trabalhador em conjunto com os demais direitos sociais e os direitos fundamentais. No próximo bloco, então, a gente vai analisar de maneira um pouco mais específica, um pouco mais aprofundada, outros direitos do trabalhador, que são os direitos de proteção coletiva do trabalhador, que são o direito de greve e o direito de associação e de liberdade sindical. Até lá.